Eu olhei aqui a série histórica do Ceará. De fato, a polícia do Ceará não apresenta um número muito alto de letalidade. A solução é o quê? É soltar os pitbull, deixa os caras trabalharem, porque assim, como é que tu faz uma limpeza? Ele resolveu, à noite, colocar um espetinho na calçada da casa dele e começou a vender espetinho. A faca foi lá e disse, ó, você só vai continuar vendendo seu espetinho se nos pagar R$ 400 por mês. O cara olhou pra um lado, olhou pro outro, o estado ausente, poxa, vou ter que pagar. Começou a pagar todo mês R$ 400. O negócio do cara começou a crescer, o espetinho lá lotado, o cara ganhando a graninha dele, honesta, o cara da faca chegou e disse, ó, não é mais R$ 400 não, agora é R$ 1.000, você tem que pagar pra gente. No dia que ele falou, o cara entendeu que era no mês seguinte só e depositou 400. Foi depositar os 400 e a faca foi lá e matou o rapaz. Meu amigo, vamos começar aqui a desenhar a solução, cara. E a gente tem muito para falar de diagnóstico também, mas quem tá em casa tá pensando, tá bom, entendi, e agora, o que que eu faço? Eu acho que a segurança pública no Brasil, ela é discutida de uma forma que eu entendo que não atende às necessidades da população. Já debati isso com o Rodrigo Pimentel, já debati isso com vários convidados aí de expressão num tema, Major Novo, Coronel Príncipe, Coronel Paganoto, então, enfim, muita gente aí no Brasil que a gente conversa. A gente acabou de falar de homicídio, acabou de falar de letalidade policial, né? Isso aí acho que simplifica demais para a população, porque homicídio, as pessoas se matando, guerra de facção, criminoso na rua, latrocida e etc. Letalidade policial, a polícia dando resposta. Ao meu ver, esses dois índices têm que andar junto. Se eu tenho uma cidade extremamente violenta no homicídio e uma polícia entregando pouca letalidade policial, isso para mim não faz tanto sentido. Exemplo da Bahia. A Bahia, nossos irmãos lá da Bahia, Salvador, que eu conheci, fui muito bem recebido, uma festa quando eu fui lá, vi que aquele povo ama o nosso canal. Vou levar o Glauber no Ceará, viu, galera? Fazer uma festa pra ir lá também. E, não, eu tô com vontade de ir no Ceará, porque eu quero ver essas pessoas pessoalmente, irmão, igual eu vi na Bahia, né? Mas na Bahia, esse número tá andando junto, cara, e eu tô insistindo nesse tema, porque eu quero avançar, eu quero falar de roubo de carro, eu quero falar de domínio territorial, eu quero falar de roubo de celular, eu quero falar das pessoas que estão sendo expulsas de casa, porque isso vai trazer a sensação de segurança. De que adianta, irmão? A gente não tem ao nosso redor pessoas morrendo, mas tem ao nosso redor pessoas sendo assaltadas. A gente tem ao nosso redor pessoas tomando golpe na internet. Então, essa é uma realidade do Brasil. A minha crítica para nós que debatemos segurança pública, eu entendo que nós temos que parar de falar só de homicídio e letalidade policial, porque eles lá na academia, né, nas universidades federais, que vão conduzindo as políticas públicas, vão mirando a polícia somente para isso. Só que isso, ao meu ver, não atende o interesse da população que acorda 4 da manhã e perde um celular. O cara perdeu tudo que ele tinha. Às vezes o único bem do cara é um celular. E esse camarada, ele entregou muito suor, muito trabalho, vai pagar uma prestação e esse cara é roubado. Quem está debatendo isso como segurança pública? A gente está falando só de morte, né? Mas, sem querer alongar a minha pergunta, eu olhei aqui a série histórica do Ceará. De fato, a polícia do Ceará não apresenta um número muito alto, né, de letalidade, né? Fica na casa ali, pelo menos número oficial, em torno de 100, 100 e pouco. A solução é o quê? É soltar os pitbull, deixa os caras trabalharem, porque assim, como é que tu faz uma limpeza desse território? Os caras estão armados. Os caras estão expulsando as pessoas de casa. Eu não vejo outra saída a não ser sangrar. Antes da mega operação no Rio, eu anunciava aqui no canal: o dia que o governador do Rio deixar de ser frouxo, já falei isso diversas vezes, quando ele deixar de ser frouxo e ele botar a polícia para trabalhar, nos moldes de 2025, vai sangrar gente e vai morrer policial. Resultado? 130 mortos em um dia. No Ceará, irmão, como é que você vislumbra essa solução, levando em consideração tudo isso que nós estamos narrando aqui? Cara,
sem enfrentamento. A gente vive numa guerrilha urbana. Mas antes disso, deixa eu só falar de uma frase que você já deve ter visto na rede social e a galera que está assistindo a gente com certeza já deve ter visto. O Bukele disse que nunca o Estado vai ser inferior ao crime. No dia que o Estado quiser, o Estado faz o enfrentamento e vai vencer, porque o Estado tem mais poder bélico, tem mais homens, pode pedir ajuda do governo federal, pode pedir ajuda dos prefeitos com as guardas municipais. No dia que o Estado quiser, ele vence. Agora tem que querer. Sabe quando é que um exército maior perde para um exército menor? Quando o comandante do exército maior é fraco, é omisso. Você fez esse comentário, eu vou replicar no Ceará. Nosso comandante é fraco, nosso governador não tem pulso, não tem voz. É um cara que ele foi conhecido na campanha como o Poste, é o Poste do Camilo. O Camilo pediu para votar no Poste, votaram no Poste. Se você perguntar no interior do Ceará hoje quem é o governador, vão dizer que é o Camilo e não o Elmano. Então, o grande problema está aí, parte do comando do Estado. Mas bora lá, tem que fazer um enfrentamento? Tem sim. Mas além do enfrentamento, a gente tem que usar as ferramentas que estão à disposição. Eu falei agora há pouco, cara, o Smart Sampa, 1/3 do valor do programa de monitoramento do Estado do Ceará. Agora, o governador não tem coragem de tirar a empresa que está lá, fazendo esquema, desviando dinheiro público e cobrando 1,3 bilhão por um contrato que não entrega nada para a segurança. Lá em Santa Catarina, o policial que pega uma ocorrência de menor porte, ele faz um flagrante ali na viatura. Ele tem um tablet, ele tira foto, registra a ocorrência ali, manda para a justiça e dali é feito o TCO e o procedimento é aberto. Não precisa a viatura se deslocar 400 quilômetros como tem se deslocar no Ceará. Então, usar tecnologia, ter um setor de inteligência competente para evitar os confrontos e enfrentamentos. E no caso da necessidade de enfrentamento, ele tem que ocorrer, né? A gente viu a operação que foi feita lá em São Paulo, aquela operação que prendeu criminosos do PCC, muita gente graúda, que não teve um disparo. Mas tem situação que não dá para fazer naquele formato. Essa situação do Rio era inevitável o enfrentamento, porque a geografia obrigava o enfrentamento. Eu conheço o Rio, morei no Rio de Janeiro 6 meses, fui fazer um curso lá no Exército e passei lá 6 meses. A geografia, o morro, é muito parecido com a Bahia também tem essa dificuldade. O Ceará não tem morro, o Ceará, o acesso é facilitado, mas falta ao governador coragem para dar ordem para a polícia para ir para cima do crime organizado. Na hora que o governador disser, policial, vá para cima, que eu estou do seu lado aqui. Se tiver processo, o advogado do Estado é que vai lhe defender. Não tem. Falta ao Estado, falta ao governo a coragem para fazer o enfrentamento. Repito, por quê? Porque o PT tem esse viés de tratar o bandido como coitadinho. É muito claro, não só pelos discursos, mas pelas ações que os governantes têm. Lá no Ceará, a nível nacional. A gente viu aí o indulto de Natal. Eu postei isso na minha rede social, até agradecer, muita gente está indo para o Instagram lá, o pessoal que está nos seguindo no Instagram, quem não está, pode ir lá nos conhecer. Eu postei no meu Instagram, no indulto de Natal, o Lula libera numa canetada só 35 mil presos. E não foi a saidinha de Natal que o cara tem a obrigação de voltar, não. Foi indulto, perdão. Ele perdoou 35 mil criminosos e mandou esses caras de volta para a rua. Qual é a sensação que o cara vai ter? Rapaz, eu vou cometer o crime, dificilmente a polícia me prende. Se a polícia me prender, eu sou solto na audiência de custódia. Se eu for preso e for pro presídio, o Lula vem, dá uma canetada e eu vou para casa. É esse o sentimento de impunidade que tanto estimula o criminoso a ser reincidente. Ora, o criminoso vai lá no comércio e assalta a primeira vez, não aconteceu nada. Assalta a segunda. O cara vai lá 10 vezes em 1 mês, 2 meses, é o que acontece rotineiramente lá no estado de Ceará. E o Glauber foi muito feliz. A gente fala muito de homicídio. Hoje o que está gerando a sensação de insegurança no Ceará não é só o maior número de homicídios do Brasil, não. É a facção lhe cobrar para você abrir seu comércio. Você só pode abrir o comércio e todo mês pagar X. O Glauber, nós tínhamos um cara lá em Tapajé, uma cidade do estado de Ceará, que fazia transporte passageiro de Tapajé para Fortaleza, 120 quilômetros. Era essa a atividade do cara. Só que a renda não era suficiente para ele manter a família. Ele resolveu, à noite, colocar um espetinho na calçada da casa dele, começou a vender espetinho. A facção foi lá e disse, você só vai continuar vendendo seu espetinho se nos pagar R$400 por mês. O cara olhou para um lado, olhou para o outro, o estado ausente, poxa, vou ter que pagar. Começou a pagar todo mês R$400. O negócio do cara começou a crescer, o espetinho lá lotado, o cara ganhando a graninha dele, honesta,
O cara da facção chegou e disse, ó, não é mais R$ 400 não, agora é R$ 1.000 que você tem que pagar pra gente. No dia que ele falou, o cara entendeu que era no mês seguinte só e depositou 400. Foi depositar os 400 e a facção foi lá e matou o rapaz. O que está acontecendo no estado de Ceará é isso. A sensação de insegurança é até maior do que a insegurança propriamente dita. Menino de 11, 12 anos está chegando nos comércios e ameaçando os comerciantes. E como não tem uma resposta do Estado, infelizmente a violência só avança no estado de Ceará a passos largos. Enquanto que o Estado caminha a passo de tartaruga, tá lá o crime organizado armado de fuzil, o crime organizado com carro blindado, o crime organizado dominando cidades, vendendo internet para a população, dizendo que o botijão de gás tem que ser comprado agora no determinado comércio, que é quem paga. É o que aconteceu no Rio de Janeiro. Né? O Glauber conhece bem, porque é lá do Rio de Janeiro, sabe o que as milícias e as facções fizeram lá no Rio de Janeiro. Dominaram as comunidades e obrigaram o cidadão da comunidade, com a falsa ideia de que a comunidade estava protegida, a pagar o gás mais caro, a pagar a internet mais cara. O custo de vida das pessoas no Rio, você levou por conta disso. E é o que vai acontecer no Ceará. Com essa suposta paz, esse acordo que houve recentemente, que deixaram o Comando Vermelho tomar conta de tudo, vai ter uma redução do número de homicídios no primeiro momento, mas a consequência será trágica. O custo de vida de vocês que moram na periferia, você que está aplaudindo a facção, que está dizendo graças a Deus, agora é só o Comando Vermelho que está mandando aqui, não tem mais tiroteio, ninguém está morrendo. Daqui a pouco você vai ter que coçar os bolsos e pagar o botijão de gás mais caro, pagar a internet mais cara, todo serviço que você precisar vai ter um custo adicional, que é o custo da economia do crime. Exato, irmão, exato. Você tocou no ponto. Governante mostra redução de homicídio, mostra redução de letalidade policial, é destaque na CNN, é destaque na Globo News, é destaque na mídia tradicional. Só que o morador vê o muro pichado. Eu vi vídeos do Ceará, irmão, que eu fiquei barbarizado. Você vê, aí vem uma pichação preta por cima, picha TCP. Aí na outra favela, que era TCP, o cara vai e picha por cima. Aí ele bota 1 Deus, 2 é nós, 3 é bala. E o cara sai pichando isso, irmão, em todas as paredes. Aí eles dominam o território, queima de fogos, parece Réveillon. Aí você vai dizer, numa campanha política, você vai dizer, numa plataforma de comunicação dominada, que olha, o estado do Ceará reduziu o número de homicídios em 7%. Aí o eleitor desavisado, porra, que bom, né? Aperta a tecla lá e vota no cara. Só que é o seguinte, irmão. O cara que escuta fogos de manhã, de madrugada, o que é isso? Ih, a facção ganhou o território. O cara anda na rua, ele vê, porra, você vê, ele já sabe que ele tem que, como se posicionar, a roupa que ele vai usar, o gesto que ele vai fazer com a mão. Se o cara tirar foto assim, morreu. O cara que pagou só R$400, vi essa notícia também, chegou pra gente no Brasil todo. O cara cobrou 1.000 e pagou 400, morreu. Então, se a gente for medir só o homicídio, essa conta não fecha, irmão. Agora, o que tá acontecendo, cara? Porque isso também é trabalho de prefeitura, né? O cara picha o muro e fica por isso mesmo, o cara solta fogos, a polícia não faz nada, ninguém vai lá, porra, pra tapar a pichação. Cara, deixa eu te dizer... Daqui a pouco vem a barricada. Deixa eu te dizer, o secretário de Segurança estava se vangloriando porque aumentou o número de prisões de integrantes de facção. Teve um dia que teve um foguetório lá em Fortaleza, aí prenderam 200 meninos que receberam a mixarilha da facção para soltar os fogos. 200 meninos, estavam ali na rua, a facção foi lá, ó, solta os fogos, 7 horas da noite, todo mundo solta de uma vez. Prenderam 200 meninos e estavam se vangloriando porque prenderam integrantes de facção. É brincadeira. Os grandes chefões das facções do estado de Ceará não são presos. Por que não são presos? Porque tem envolvimento com a classe política. Porque tem envolvimento, infelizmente, com os poderosos. E o que a gente percebe a cada dia é uma letargia do Estado, uma omissão, uma prevaricação, uma conivência que chega a nos assustar. E essa observação que a gente fez agora há pouco, em relação a gente ficar ligado, porque não é só homicídio. Poxa,
Na hora que tu começar a perceber que tu já paga um imposto para a prefeitura, um imposto para o Estado, um imposto para o governo federal e agora tu tá pagando imposto para a facção, tu vai entender que o problema é muito mais grave. Na hora que o crime deixa de ter a droga como única fonte de renda, o pessoal ainda imagina que o Comando Vermelho, que o PCC, que a GDE, que as facções estão focadas só nas drogas. Esse outro tipo de delito, de extorquir as pessoas, é um delito que é muito mais seguro para eles, a possibilidade de prisão é muito menor, eles têm um lucro muito maior, então é esse tipo de coisa que eles estão investindo. Na hora que você está aplaudindo o cara da facção, porque encerrou a guerra aí que existe na sua comunidade, reflita a consequência desse fim da guerra. Na hora que o governador defende, não, é melhor ter só uma facção dominando tudo, que é mais fácil administrar, o governador não entende que daqui a pouco a facção vai fazer o enfrentamento da polícia. Anteontem, a facção foi para cima e atirou na viatura da Polícia Militar na comunidade aí na periferia de Fortaleza. Eles estão começando a se arvorar. Estão começando a criar coragem para fazer o enfrentamento do Estado. Teve um momento lá no Ceará que chegaram, Glauber, a colocar explosivo no viaduto. A estrutura do viaduto foi afetada. Gastaram milhões de reais para recuperar o viaduto, queimaram ondas, fizeram enfrentamento. Na hora que a gente tiver um governante, se preparem. Porque na hora que a gente tiver um governante que tenha coragem de fazer o enfrentamento, a gente vai ter muito sangue derramado para restabelecer a condição de paz. Não dá para sair de uma guerra sem que antes tenha um confronto. A guerrilha que já acontece nas ruas de Fortaleza, Maracanaú, Maranguape e Caucaia só vai se encerrar no dia que nós tivermos um governante que diga: agora a gente vai fazer um enfrentamento, vamos perder policiais, vamos matar criminosos, você que é cidadão de bem se resguarde para você não ser vítima de uma bala perdida. A gente não vai sair dessa realidade se esse enfrentamento não acontecer. Então a gente precisa estar preparado para isso, para minimizar o prejuízo que é inevitável. É isso que precisa ficar muito claro. Meu irmão, eles estão atentos, né? Porque assim, quando ganha repercussão nacional, tanto das mídias, né? Principalmente com a repercussão da Cidade Fantasma, eu acredito que o governador do Ceará, ele precisa, né, disputar uma campanha agora e ele vai tentar trabalhar esses números e trabalhar isso de uma forma que passe para a população uma sensação de solução, né? Eu vi uma repercussão, inclusive tem um secretário lá que eu respeito muito, que é o secretário que toca a Polícia Penal, os presídios, que é o Mauro Albuquerque, tá? Respeito por conhecer a trajetória dele, respeito pela atuação dele na época que nós tivemos no Rio Grande do Norte e também no Ceará uma crise no sistema penitenciário. Respeito a postura dele de desconsiderar a facção dentro do presídio. Ele entende que, meu irmão, aqui não tem essa porra, não, vai ficar todo mundo junto. E ele tem alguns projetos interessantes. Inclusive, essa semana eu vi, ou hoje ou ontem, o Mauro Albuquerque, que é o secretário lá de administração penitenciária, não sei exatamente o nome da pasta. É isso mesmo. Anunciando vagas, né? Que o governador anunciou que vai construir novas vagas de presídio. Que, ao meu ver, e eu falo isso aqui há anos, o Brasil está negligenciando em construção de presídio. Porque o CNJ, quando ele emplaca a audiência de custódia, é no argumento da superpopulação carcerária. A própria tornozeleira também, como alternativa. Exatamente, né? As medidas cautelares e tudo isso. E aí começa a botar uma política pública desse grupo político do PT, né? O governo Dilma, Lewandowski, que era o presidente do CNJ, ministro da Justiça do Lula, de desencarcerar. E aí eu olho para os governos, eu olho para os governadores, eu não vejo ninguém construindo presídio, porra. Eu critico isso no Rio, eu critico isso em São Paulo, e desde que eu tenho maturidade de entender as coisas, né? Desde a minha vida adulta, eu vejo esse mesmo papo. E aí o governador do Ceará já anunciou a construção de 1.000 vagas de presídio, eu vi esse número por alto. O que tu tem para falar em relação a isso, cara? Como é que tá as facções dentro do presídio? Como é que tá o sistema penal lá? Porque eu sei que o GDE, a facção GDE, surgiu em 2016 e surgiu dentro dos presídios.
Assim como o PCC surgiu no presídio. Assim como o Comando Vermelho surgiu no presídio. E aí, essas maquiagens, né, de uma forma que começa a entregar para a população redução de homicídio, número de vagas de presídio, e daqui a pouco ter um plano de segurança pública lindo, que não condiz com a realidade. Fala do sistema penal e fala das facções. Cara, antes do Mauro chegar lá, todo mundo queria ir pro presídio do Ceará. Se o cara tava no Pernambuco, queria ir pro Ceará, porque dentro do presídio cearense, o cara tinha celular, fazia videochamada, tinha lá um parlatório dentro do presídio, os presos se reuniam com a Secretaria de Administração Penitenciária para fazer exigências, era assim. E o Mauro chegou, de fato, e na época eu dizia, olha, o Mauro vai ordenar os presídios, vai colocar tudo em ordem, mas se nós não tivermos uma ação na Secretaria de Segurança, porque a rua não é responsabilidade do Mauro, é a administração penitenciária que é responsabilidade dele. Ele colocou a casa em ordem, simplesmente ele fez o que precisava ser feito, disciplinou o funcionamento dos presídios, colocou os presos para trabalhar. Tem algumas coisas que a gente concorda com o Mauro, tem alguma coisa que eu discordo em relação ao tratamento com o policial penal, tem muito policial penal lá passando por problema psicológico também, por conta de uma certa pressão, mas em relação ao resultado que ele entregou para a segurança pública, disciplinando os presídios cearenses, é inquestionável, não tem como a gente não considerar. O Mauro chega às vezes até a assumir um papel que é do secretário de segurança. Dias desses o Mauro estava na rua apagando pichação que tinha nas ruas, que aí não é atribuição da Secretaria de Administração Penitenciária. Mas é isso ele querendo mostrar serviço e não tá errado em fazer isso. Botando o preso para pagar. Isso não tá errado. O que é excelente. Excelente. Né? O Brasil tem uma população carcerária lá, meu irmão, que não é usada. Eu acho errado, como começou lá no Ceará, pegaram os policiais militares botando policial militar para pagar. Muitos comandantes fizeram isso. Pegaram o policial militar para arrancar a barricada que tinha em comunidade. Não é papel do policial estar lá com a alavanca para arrancar a barricada. O policial tem que dar a segurança pro profissional que vai fazer isso. Vai faltar a polícia na rua para fazer trabalho justamente. Então, essa questão da organização dos presídios é inquestionável. E há necessidade de construir mais presídios e mais vagas. Essa medida que foi anunciada, espero que seja concretizada de fato, é uma medida positiva e não há o que questionar e realmente a gente tem que elogiar.